De volta já aqui com Bem Assim para o nosso último bloco. E olha só, pessoal, Maceió é conhecida pelas praias e altas temperaturas. Isso é um fato, todo mundo bem sabe. E sendo uma cidade litorânea, o veraneio é um dos atrativos não só da capital, como também de cidades menores em todo o estado, mas que acabaram se tornando polos turísticos. Com a alta temporada, a cidade fica mais cheia e muitos também aproveitam para faturar um dinheiro extra com a locação de imóveis por temporada. E esse vai ser o nosso assunto agora aqui no estúdio. Eu vou conversar com César Nantes, ele que é advogado especialista em direito condominial. Acertei, não foi? Acertei. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Bem Assim. Obrigada, César, pela sua presença. Bom dia, muito obrigado. Vamos lá, então, falar sobre esse assunto? Sim. É realmente muito comum que aconteça essa alta demanda pelo aluguel por temporada nesse período? Com certeza. Inclusive, isso é alvo de muito questionamento, né? Não Sim. se chega a um consenso no condomínio, muita gente é a favor, muita gente é contra. E agora o STJ ele pacificou que o condomínio ele pode, inclusive, proibir, mas desde que esteja previsto em convenção, né? Não pode ser uma simples assembleia, o condomínio não pode chegar e falar, ninguém mais aluga. Tem que estar na convenção, até porque para alterar a convenção precisa de um quórum de 2/3, ou seja, é uma grande totalidade daquele condomínio falando, não quero que aluguem por causa da rotatividade, questão de segurança. Muitas vezes, quando o condomínio não tem uma individualização dos consumos, acaba aumentando a despesa de forma indevida para os demais condôminos. Então, eu moro com a minha esposa, aquela pessoa está alugando para 10 pessoas. Sim. Quando não tem aquele consumo individualizado, acaba aumentando. Mas realmente é muito comum, está cada vez mais aumentando. E aqui no estado de Alagoas, inclusive, vários condomínios agora estão sendo construídos especialmente para esse tipo de locação. São praticamente hotéis. Ah, então tem que ver essa questão da convenção. Eu não sabia, por exemplo, que poderia haver essa proibição caso, né, a grande maioria dos condôminos eles se reunissem e decidissem isso. Exatamente. Até porque já está pacificado que você não altera a especificação da unidade, até porque a locação por temporada ela está prevista em lei. Mas quando foram criados esses aplicativos, é por curtíssima temporada, né? Porque a lei de locação fala, você pode alugar por temporada, são locações de até 90 dias. Um dia se enquadra em até 90. Sim. Mas essa rotatividade, muitas vezes ela acaba interferindo na segurança do condomínio. Muitos condomínios hoje em dia, principalmente aqui em Maceió, está se tornando comum para reduzir o valor do condomínio, retira-se aquele funcionário da portaria. Fica aquela portaria virtual. Isso. Né? E fica muito complicado controlar esse acesso. A questão, muitas vezes, do carro para entrar na garagem, né? Então, condomínios, às vezes, não estão preparados para esse tipo de locação. Alguns condomínios estão, mas alguns condomínios realmente não estão. Quais são os principais, vamos falar assim, direitos e deveres que a gente deve saber em relação a esse aluguel por temporada, esse aluguel nesses períodos que são, né, mais assim, quentes aqui em Maceió? Exatamente. A grande complicação é a quantidade de pessoas que se coloca dentro do apartamento. Certo. Né? Não existe uma pacificação de quantas pessoas você pode colocar. O tribunal ele entende uma média de uma pessoa a cada 8 metros. Mesmo assim, se você pensar, ainda é muita gente. Um apartamento de 80 metros, você poderia colocar 10 pessoas. Né? Então, esse controle, o condômino, quando faz essa locação, ele tem que auxiliar o condomínio, fazendo um cadastro daquelas pessoas que vão estar entrando, disponibilizando para o síndico, na portaria. O condomínio, quando sabe que tem muitos condôminos que alugam, ele tem que tentar individualizar o consumo para ficar uma coisa realmente mais justa. Então, quem usa mais água paga mais, quem usa mais gás paga mais também. Né? Então, todos esses controles, o regimento interno deve ser divulgado para quem está alugando. Então, por exemplo, se você está alugando, você tem que saber quais são as regras daquele condomínio. Sim. Até porque uma coisa tem que ficar clara, quando você aluga, mesmo que em período curto, você tem direito de utilizar toda a área comum. Você não pode falar, olha, quem está alocando por 3 dias não pode utilizar churrasqueira, não pode utilizar piscina, não pode utilizar garagem. Pode sim, mas o condomínio precisa divulgar quais são realmente, né, o regimento interno, a convenção, mesmo que um resumo. Porque o condomínio ele tem que lembrar que as penalidades elas têm que ter um caráter educativo. Então, não adianta ele falar se você tinha obrigação de pedir as regras. O condomínio ele também pode auxiliar. Olha, condomínio, você está alugando, entrega esse resumo, as principais normas, área comum, horários, né? Salão de festa você pode utilizar até tal hora, piscina pode utilizar até tal hora. Sim. E com isso você consegue controlar, principalmente nesse período que a gente sabe que o setor hoteleiro já está quase 100% locado. Isso. E que essas pessoas vão começar a buscar os apartamentos.
mesmo que não seja a intenção da pessoa, esses aplicativos, mas ela não consegue alugar, ou muitas vezes o setor hoteleiro, pela demanda, ele acaba ficando um pouco mais alto o valor, esses condomínios nossos vão abrigar milhares de pessoas, realmente. Ok. Outro ponto também que eu tenho notado aqui, nos últimos anos, pessoal, os meses de janeiro e fevereiro foram apontados como os mais procurados para aluguel com essa finalidade. Isso gerou até mesmo um aumento no valor das diárias, né? Aconteceu também isso. Exatamente. Inclusive, não existe ainda uma regra, uma lei própria para esse tipo de locação. Sim. Já existem projetos. Inclusive, o setor hoteleiro, ele busca, mesmo que isso seja regulamentado, porque muitas vezes caracteriza até uma concorrência desleal. Por quê? O hotel, ele emite nota fiscal, ele paga imposto, né? Paga os funcionários. Paga os funcionários. E quem está alugando o seu apartamento, ele não emite nota, não paga imposto. Muitas vezes agora esses aplicativos, eles até misturam locação de condomínio residencial com hotel. Quando você está fazendo aquela busca, às vezes você fica até na dúvida, né? Então, precisa existir realmente essa padronização, precisa existir essa regra, porque não tem mais como lutar contra. Esse tipo de locação já é uma realidade, né? É igual no começo, quando a gente falava dos carros por aplicativo, você vê que não existe mais discussão. Sim. Já virou uma realidade. Então, assim como essas locações dos apartamentos virou uma realidade, então a gente precisa realmente ter regras mais claras. Lei do inquilinato. Vamos falar sobre os principais pontos. O que é que diz essa lei? A gente nem sabia muitas vezes que nem tinha, né? Que nem existia uma legislação específica para esses casos. Exatamente. A lei do inquilinato é de 64 e o Código Civil em 2002, inclusive, que foi quando trouxe regras claras para condomínio. Sim. Antes do Código Civil de 2002, tudo era pela lei do inquilinato. E a lei do inquilinato regula realmente esses tipos de locações, regula realmente até a convivência dentro do condomínio, mas muitos artigos foram substituídos até porque o Código Civil também é uma lei federal. Mas essas locações, elas estão previstas pela lei do inquilinato, como eu falei. Quando se criou a locação por temporada, qual foi a intenção do legislador? Aquelas pessoas que estão viajando para algum tipo de curso, né, que precisam realmente não cumprir uma regra tão difícil que é fazer uma locação por ano, Sim. por 2 anos, fiador, né? Então se cria, olha, você pode fazer um contrato de até 90 dias, precisa garantir realmente, tanto de quem está alugando, de quem vai alugar, quais são as regras, mas era uma facilidade. E os aplicativos nessa pensaram, olha, se já existe essa possibilidade da alocação por temporada, vamos criar algo mais fácil ainda. A pessoa por um aplicativo, sem nem assinar um contrato, sem nem estar tendo aquela relação de conhecer o imóvel, faz a alocação. Mas eu sempre oriento que, independente, mesmo que você alugue por aplicativo, que seja feito algum tipo de contrato, Sim. mesmo que virtual, né, que exista, dependendo do período de locação, até um pagamento de uma caução, até porque quando você aluga, todas as penalidades que quem alugou seu apartamento causar, vai para o proprietário. Né? Por isso que é muito interessante o síndico, quando sabe que alguma penalidade ocorreu e que é algum tipo de locação curta, que ele emita de forma rápida. Sim. Não espera que a pessoa que alugou saia e leve para o proprietário, até porque com isso ele consiga, olha, você causou uma penalidade para o imóvel. Isso tudo, quanto mais claro fica mais fácil para ambas as partes. E foi ótimo você tocar nesse assunto, porque era exatamente outro ponto que eu queria que a gente pudesse falar aqui, que é sobre essa questão dos contratos e da importância de se ter uma assessoria jurídica para ajudar nesses casos, né? Exatamente. Até porque essas locações por temporada, por curtíssima, quando a gente fala por aplicativo, elas também ocorrem muitas vezes com imobiliárias, com corretores, e que é até orientado, né? Porque essas locações a gente sabe que, independente desses aplicativos, elas sempre ocorreram em cidades litorâneas. Agora aumentou muito, né? Mas na verdade sempre o contrato ele facilita e ele garante ambas as partes. Porque muitas vezes a gente fala, olha, quem está alugando vai sofrer um prejuízo. Mas quem vai alugar muitas vezes também sofre. Sim. Pensava que era uma coisa e é outra. Tem que tomar muito cuidado, porque os crimes virtuais aumentaram muito, principalmente no pós-pandemia, né? Muitas vezes a pessoa aluga um imóvel que nem existe. Sim. Então vários cuidados têm que ser tomados, né? A pessoa, se está alugando num apartamento, ela ligar para a portaria, confirmar que realmente aquele imóvel existe. Se é uma casa, hoje em dia, pela internet, ela consegue até buscar e consegue até visualizar no a Google casa, Maps, né? É verdade. Tentar verificar com pessoas que já alugaram, realmente para não sofrer o prejuízo. É um sonho que a pessoa está esperando o ano inteiro, vir para Maceió, vir para Alagoas, e isso pode realmente se tornar um pesadelo se não tomar algum cuidado, né?
É interessante fazer uma vistoria prévia do proprietário com, né, o condômino, aquela pessoa que está ali alugando, o inquilino? É muito orientado, inclusive hoje, pela nossa facilidade da internet, essas vistorias elas ocorrem de forma virtual. Porque muitas vezes as pessoas estão fora do estado. Isso. E não adianta ela querer fazer uma vistoria um dia antes da locação, porque quando ela chegar em Alagoas, com certeza vai ser muito difícil ela arrumar um outro imóvel no final do ano. Exato, até mesmo nessa alta temporada, não né? Vai conseguir. Então essas vistorias elas ocorrem de forma virtual, não só por foto, porque foto fica muito mais fácil da pessoa ser enganada. Verdade. Mas ao vivo a pessoa vai filmando, vai garantindo que foi feita uma vistoria e logicamente quando a pessoa chegar no imóvel, aí sim aquela vistoria, mas já com a locação garantida, olha, eu estou deixando aqui um televisor, uma geladeira, tudo funcionando e uma vistoria na entrega também, para garantir, né, ambas as partes. Quais são as principais dicas que a gente pode compartilhar com quem está nos acompanhando sobre esse tema? O condomínio em si, né, como eu falei, se ele souber que tem muita locação, ele tentar realmente dividir essas despesas de forma justa para quem não aluga. Né? Ele tentar fazer um resumo das principais regras do condomínio e tentar divulgar de forma mais ampla. E quem está alugando também, olha, você que está alugando, essas são as regras do meu apartamento, né? E com isso ele vai garantir o direito de toda a coletividade. E quem vai alugar realmente toma cuidado se realmente está alugando aquele apartamento que ele espera, exigir uma vistoria prévia e essa vistoria ela garante realmente os interesses de quem está alugando e de quem alugou. Porque muitas vezes depois que a pessoa entrega o imóvel, fala, olha, você trouxe um prejuízo, isso que é muito importante, uma vistoria. Estou pegando assim, estou devolvendo assim. Muito bem. Quem, né, tiver, então, mais dúvidas, a gente deixa aqui super a indicação do César Nantes, ele que é advogado especialista em direito condominial. Isso aí. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bem Assim, por esclarecer as nossas dúvidas sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, né, gente, tão atual. A gente está agora entrando nessa época de final de ano. As demandas elas acabam crescendo, então é muito importante que nós estejamos sempre muito bem informados. Eu agradeço. Obrigada mais uma vez, bom dia, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você que está aqui ó, ligadinho com a gente, muito obrigada também pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã a partir das 9 horas, não esquece, eu te espero aqui na telinha da TV Mar. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.